Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mulheres Alinhadas. Estamos aqui em mais um dia dessa jornada. Hoje é o dia 32 dessa jornada de 52 dias. A gente já passou aí um pouquinho da metade, estamos rumo ao final. E para esse dia em especial, eu chamei uma pessoa que é uma amiga de Jesus. Na verdade, quem me apresentou ela foi a Edi. E ali, a partir daquela primeira conferência de mulheres que teve lá atrás, foi quando a gente se conheceu, né, Lise? E depois Sim, teve é uma verdade. segunda conferência que foi o Mães da Aliança, por isso que eu estou com essa camiseta aqui, ó. Mães orando, Deus agindo. Não dá para ler o agindo, ali, ó. Deus agindo. Em homenagem, né, a Lise é apresentadora do programa Mães da Aliança na IPP-TV, membro da Igreja de Pinheiros, esposa do Guilherme, mãe do Rafa e tudo mais de Deus que tiver na vida dela. Você quer se apresentar, Lise? Eu acho que você já falou tudo, esqueceu de falar só o pior, que é o melhor, né? Eu sou uma pecadora buscando a santificação e muito grata a Jesus pelo amor dele por mim, porque só por ele, né, a gente pode ter acesso ao Pai e ele não olha as nossas imperfeições por causa de Cristo, porque por mim, Carlinha, não estava aqui não. É pela graça, né? Pela graça que É nós somos só. salvas, pela graça que o Senhor vai trabalhando em nós e é pela graça também que a gente comunica, espalha, né, o reino de Deus aí, a gente vai evangelizando, vai pregando, vai falando, vai compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E você tem sido um instrumento de Deus aí, né, no programa Mães da Aliança, tantas mães sendo abençoadas. E aí eu falei, vou chamar a Lise para fazer esse tema comigo, que é um tema interessante, que é sobre contentamento e gratidão. Nós estamos trabalhando, né, sobre restaurando várias áreas nessa caminhada cristã, e aí hoje nós vamos trabalhar sobre o contentamento e sobre a gratidão, restaurando o contentamento, restaurando a gratidão nos nossos corações e na vida da nossa casa, na vida da nossa família. E aí eu quero ler o versículo antes, que naquela época, quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração e eu orei sobre foi, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. E aí, Lise, eu queria saber de você, o que você poderia compartilhar conosco? O que é contentamento? O que é gratidão, conforme a Bíblia, conforme a palavra nos explica? O que é? Gratidão é alegria em ter algo ou receber algo. Assim, falando assim, olhando pro que significa, né? Se a gente for pensar, gratidão é você ter um coração agradecido por algo que você recebeu, por algo que alguém te deu, por algo que você conquistou. Então, gratidão é isso, é essa alegria que alguma conquista te traz. Olhando biblicamente, gratidão é a gente entender quem é Cristo, a ação dele em nossas vidas e como Deus pode entregar a vida de Cristo por nós. Então, assim, a gente tem uma alegria tremenda, uma satisfação tremenda em Deus por aquilo que ele tem feito em nós. Mas é difícil a gente entender isso, né, Carlinha, quando a gente pensa na nossa finitude. Sim. Porque a gente acaba querendo olhar assim a gratidão momentânea, aquela alegria por algo que você conquista agora. A gente não consegue olhar para a eternidade e enxergar a eternidade porque a gente não tem conhecimento dela. Apesar da saudade que a gente tem dela, né? Que a Bíblia Sim. fala. Então, gratidão, na verdade, não é uma situação, um sentimento que é terreno ou que fique por aqui. Claro que a gente pode ter gratidão por coisas que a gente vive e tal, mas é além disso, é algo que nos leva para uma eternidade, um contentamento numa eternidade, não uma situação que a gente está vivendo agora, mas daquilo que nos remete a uma vida eterna com o Senhor. Seria isso? Sim, eu acho que sim, biblicamente falando, gratidão é isso, é a gente entender a nossa salvação. Nós éramos pecadores, dignos da morte, não merecíamos a vida,
e ele nos deu a vida eterna. E para que a gente tivesse acesso à vida eterna, Jesus precisou morrer. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira gratidão em Cristo, em Deus. E eu acredito também, né, Lise, que a gratidão, ela nasce de uma confiança que a gente tem no Senhor. Porque a gente confia no Senhor e em tudo que Ele está fazendo, em tudo que nós estamos vivendo, automaticamente nós somos gratos. Porque a Bíblia nos afirma também que Ele é um Deus bom, né? Que todas as coisas Sim. cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, eu coloco essa minha confiança no Senhor, então eu consigo olhar para Ele, né? Ou seja, a gratidão também vem de conhecer ao Senhor, de saber quem Deus é, que Ele é o nosso Pai, olhar para Ele e entender que Ele está no controle de todas as coisas, e como soberano que Ele é bom, e tudo vai cooperar para o meu bem, eu tento então descansar e confiar, e aí sim, ser grato, né, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, ou vai fazer ainda nas nossas vidas, né? E ainda que. Desculpa, Carlinha. Pode E falar. ainda que ele não faça aquilo que a gente sonha em ser bom para nós. Sim. Né? Uhum. Então, isso é uma vírgula, né? Um adendo da gratidão que nós temos que ter a Deus. Não é sobre o que ele vai fazer por nós, ou sobre aquilo que a gente gostaria de ter. Sim sobre o que ele vai fazer, né? Mas não Uhum. sobre aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Gratidão em Cristo, em Deus, vai muito além do que é terreno. Sim, e aí eu ia entrar nessa parte agora, né, que você já colocou aí, e que é isso, como que a gente vai ser grato ou estar contente no Senhor em todas as circunstâncias? Como que é isso? Como que a gente pode ser contente, gratos ao Senhor até nas dificuldades, Lise? É um aprendizado, né, Carlinha? Primeiro a fé. Eu acho que assim, a fé é a base desse contentamento, dessa alegria. É a Uhum, gente ter a certeza de que a gente tem um Deus que vai fazer para nós o que é bom, perfeito e agradável, porque é isso que a uhum, palavra dele diz que ele faz para nós. É um Deus que é completamente bom e nós não conseguimos entender isso. A uhum, gente tem um conceito de bom completamente errado, porque o bom para nós não somos completamente bons e a gente baseia um Deus bom em nós, né? Então, assim, a gente não consegue ter essa dimensão do que é ser completamente bom. verdade. A gente entender que dificuldades e processos são necessários para Deus nos transformar naquilo que Ele deseja, e a Uhum, gente não consegue enxergar o que Ele quer fazer conosco. Então, ter esse contentamento é um exercício de fé grandioso. É você olhar e crer naquilo que você não vê e não vive. uhum, É você experimentar de uma paz e de um descanso num Deus que é suficiente, apesar daquela dificuldade que você está passando, e isso gera um coração grato. yeah. E É difícil. sim, e a gente vê também, aprende nessa questão do contentamento, da gratidão, a gente vê Paulo, né, que ele escreve cartas ali de prisões, né, onde ele estava Sim, em prisão, encarcerado, e em todo tempo, não sei dizer assim, em todo tempo, mas as cartas dele, principalmente a de Filipenses, era alegrai-vos, né, alegrai-vos. sim. Essa carta aqui Eu de tô aqui com Tessalonicenses, ela aberta, eu tô aqui com ela aberta. essa carta mesmo de Tessalonicenses, né, que ele fala, olha, sejam gratos em todas as circunstâncias. Então, assim, a dificuldade não é o motivo para nos entristecermos e não sermos gratos ao Senhor, né? Pelo contrário, Sim. Paulo, eu acredito que ele estava olhando além das circunstâncias, ele estava olhando o Uhum. propósito, a missão. Se ele entendia que estar preso ali era necessário, né, para que o evangelho fosse propagado através das cartas que ele escreveu e que chegaram até nós hoje, foi por causa da prisão de Paulo,
Pensa bem, talvez se Paulo não estivesse preso, ele poderia ter ido visitar as igrejas e falaria isso pessoalmente, mas por estar preso, ele escreveu cartas que hoje nós estamos aprendendo com elas, né? E ele deixou o recado, mesmo estando preso, eles estavam, sejai gratos em todas as coisas, alegrai-vos, né? Então a gente sai disso que você falou, né, Lise? Dessa dimensão terrena de eu só vou, e condicionado, ou seja, eu só vou ser grata se as coisas boas me acontecerem. Se as coisas ruins me acontecerem, não, aí eu não vou ser grata não, porque não tá certo. Eu não quero, não. O que Paulo nos ensina que a Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina, que a nossa gratidão ela não é condicionada. Se deu certo, ok, eu estou bem. Se deu errado, não, eu não sou grato. Não, a Bíblia nos ensina que a gratidão é o estado de espírito, é da onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio do Senhor Jesus, estiver cheio da eternidade que a Liz falou, então nós vamos viver contentes, porque a obra maior que eu creio Jesus já fez, que foi nos salvar numa cruz. Então, só isso, se Deus não nos desse mais nada depois disso, ainda assim, ele era digno do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa honra eternamente. Mas ainda assim, o Senhor derrama mais e mais sobre as nossas vidas. Então, a gente consegue ver assim, a superabundância da graça dele sobre nós, né? Porque ainda não sendo merecedores, ele ainda assim nos abençoa. Mas aí quando vem as dificuldades, por quê? Por que então às vezes murmurar ou ser ingrato, né, Lise? Eu acho que a gente precisa entender uma coisa que é muito diferente. Deus não trabalha no padrão que o mundo trabalha. E às vezes a gente fica na expectativa desse padrão e coloca Deus nessa caixa que o mundo diz que você merece. Se você fez, você tem que ter. Se você se ajoelhar e orar, Deus tem que te responder sim. Não. Não é esse. Né? Sim, a gente tem um Deus que nos dá o que é necessário. E é muito o que Paulo fala. Eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Porque é sobre ele, não é sobre mim. Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar em ter um coração grato, em viver em contentamento. Sim. E Lise, eu queria entender também com você qual que é o perigo da ingratidão? Qual que você acha que é o perigo de sermos, às vezes, ingratos com as coisas? Acho que o principal, aos meus olhos, é achar que Deus não é suficiente. Ou que o que ele faz não é suficiente para nós. É a gente achar que precisa de mais para ser feliz, precisa de algo além de Cristo para satisfazer o nosso coração, e a gente começa a colocar ídolos dentro do nosso coração que ocupam o lugar que deveria ser de Deus. Então a ingratidão traz isso, muito grave. E isso também nos remete lá no jardim, né? Quando Satanás chega, porque Adão e Eva eles foram criados e eles tinham tudo que eles precisavam, né? E eles não precisavam de mais nada. E o Senhor estava lá com eles, visitando-os, né? E aí Satanás chega para Eva e fala da árvore, e ela é tentada ali, né? Mas você acha que é isso mesmo que ele disse? E aí ela vai lá e acaba desobedecendo. Então o que acontece? Por um desejo, talvez, de uma insatisfação plantada no coração dela por Satanás, né? Tipo assim, não, ele não quer que vocês sejam como ele, né? Colocou essa dúvida no coração dela, uma insatisfação no coração, peraí, né? Eu vou lá e eu acabo pecando, eu acabo transgredindo, desobedecendo a lei por uma dúvida de até mesmo que a gente poderia dizer talvez de uma ingratidão mesmo, por tudo que Deus já tinha feito, colocado naquele jardim à disposição deles, né? Ela ainda foi tentada, né, nesse sentido, mas espera aí, né, não tá certo isso, eu também quero. E aí ela foi tentada e acabou caindo. Pode falar. É isso. Não é que a ingratidão torna Deus insuficiente. Isso. Um Deus que é completo, perfeito em sua suficiência, e a gente, na nossa ingratidão, diz com as nossas atitudes que ele não é suficiente. Sim. E outra situação também que a gente vê de ingratidão na Bíblia é quando o povo sai, né, do Egito.
né? Deus promete Sim. uma terra prometida, Deus promete que eles seriam libertos. Mas o que acontece? Que eles tinham que atravessar aquele deserto, que eram poucos dias para atravessar até chegar à terra prometida, mas por causa da murmuração, por causa da ingratidão, eles começam a murmurar ali, e aí eles acabam, uma geração ali precisou passar para eles poderem entrar na terra prometida. Só entraram as tribos de Calebe e Josué, né? As outras que murmuraram tudo, reclamaram, acabaram não entrando na terra prometida. Então, a raiz da ingratidão gera essa murmuração, gera coisas que podem sim, eu creio, nos atrapalhar nessa caminhada da onde Deus quer nos levar, da onde Deus quer nos conduzir. O que você acha, Liz? Eu acho, todo mundo tem essa frase, né, que o deserto é terapêutico, e de fato porque a gente é testado, a gente é provado, e esse momento do deserto, além da murmuração que às vezes a gente pode trazer, mostra o que está no nosso coração, mostra quem está governando o nosso coração. Porque Uhum. se Deus está governando o nosso coração, se Ele é suficiente, se Ele está ali tendo a plenitude da nossa glorificação, da nossa satisfação, vamos colocar assim, aquele momento é um momento. A gente consegue enxergar aquilo por uma fase, por um processo, por um momento. E aqui eu não estou querendo dizer que a gente não vai se entristecer, não vai Isso. ter dias difíceis. Não é isso. Né? Uhum. É que ainda que os dias sejam difíceis, ainda que a gente esteja triste, ainda que a gente esteja de luto por uma dor muito gigante, não é Uhum. isso que traz a felicidade e onde minha vida está baseada. E Sim. aí eu consigo não murmurar, porque a murmuração, ela revela o que está no nosso coração. E se a gente não deixa o Espírito Santo tratar essa murmuração, isso tem. O processo é muito maior. É o que aconteceu no deserto, de 40 dias para 40 anos. É. Porque levou 40 anos para esse povo entender que aquele processo era necessário e que eles precisavam glorificar um Deus que estava dando para eles aquilo que havia prometido e eles precisavam só agradecer e seguir. Uhum. Eles não conseguiam enxergar que a sandália não estragou, que a roupa não furou, que a comida não faltou. Eles só conseguiam enxergar que as dificuldades que tinham ali. E a gente faz isso quando a gente está passando por uma dificuldade, porque os nossos olhos estão na dificuldade e não no Deus que está provendo a nossa caminhada na dificuldade. E olha que interessante que você falou, né, Lise? Apesar da luta, das coisas que eles sentiam falta, porque Deus proveu tudo que eles precisavam, mas ainda assim eles murmuravam, lembrando do Egito e de outras coisas, eles deixaram de ver os maiores milagres que estavam acontecendo ali no dia a dia deles, né? Como você falou, né? Das sandálias que não envelheceram, as roupas que não envelheceram, a própria nuvem que protegia eles durante o dia, a coluna de fogo durante a noite que aquecia eles, porque no deserto é frio à noite. Então, eles começaram meio que se acostumar ali com aquela presença As e bênçãos. com as bênçãos. E aí deixou com que o seu coração fosse inclinado para ver as coisas ruins, que não eram ruins, mas assim, é o que você falou, na verdade estava revelando o que estava lá dentro. E aí eles deram voz para isso, alimentaram isso no coração deles. Então, é muito perigoso. Não é o que você falou também, né, Liz? Não é que a gente vai se tornar insensível à dor, vai passar por aquilo, não, Claro não vou que chorar, não. não vou chorar, não é isso. A gente pode se entristecer, a gente pode ter os nossos momentos difíceis, mas o que a gente está trazendo aqui, que a palavra traz, é que mesmo em meio ao sofrimento, à dor, ao deserto e às dificuldades, nós ainda temos aonde nos firmar e colocar a nossa confiança e a nossa esperança, porque a nossa vida Sim. não está fadada aqui, a esse momento. A nossa vida é uma vida eterna. Então, de alguma maneira, eu vou olhar para a situação que eu estou vivendo e vou pensar que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória. Então, quando a gente vê, fala assim, eu vou passar por aqui, como o salmista diz no Salmo 126, né? Chorando
caminhando e semeando. Ele tá passando por dificuldade. Eles estavam ali no exílio, mas eles não deixaram de semear, eles não deixaram de caminhar. Então, assim, podemos nos entristecer? Podemos, não há pecado em se entristecer de maneira alguma, mas o negócio é continuarmos caminhando, mesmo que chorando, semeando, lançando as sementes que o Senhor quer que nós lancemos nessa terra seca, para que um dia, quando a água vier, essas sementes vão brotar e aí sim nós voltaremos alegres com os nossos feixes. Então eu acredito nessa dimensão toda aí que você trouxe, né, Lise, de que realmente a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver passando por dificuldades, porque vamos ser tentadas a murmurar em meio à situação, ao invés de olhar e já ver os milagres que Deus está fazendo. E um coração grato vai trazendo essa alegria. A gratidão já traz também essa alegria de uma esperança futura, de algo que vai vir. Você quer falar, Alice? Sim, eu quero, que eu lembrei de uma coisa que a Rafa uma vez falou, que a ingratidão faz com que a gente reclame da bênção que a gente pediu. Uhum. Então, até a bênção que a gente teve passa a ser ruim, porque a gente não consegue mais enxergar a graça naquilo. E graça não de engraçado, graça de graça mesmo, graça de Cristo. Então, às vezes, a gente clama anos por um filho. E nasce o filho dá um problema, e a gente começa a reclamar desse filho. A gente não quer mais ter, a gente não quer um filho com problema, a gente não quer um filho que dê trabalho, a gente não quer, eu tô usando aqui um filho, mas pode ser qualquer coisa. E a gente passa a reclamar daquela bênção. Sim. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a ingratidão faz isso conosco. Até no casamento, né? Quantas pessoas aí oram por seus esposos, cônjuges, né? E aí, eu vi a Helena Tanuri uma vez falando, não sei se você já viu, que ela, quando ela era solteira, acho que ela passava a camisa do pai, eu não lembro, ela estava passando uma camisa, ela falou que queria tanto ter um marido para passar a camisa dele, alguma coisa assim que ela estava falando, né? E aí ela disse que o tempo passou, ela conheceu o João, ela casou com ele, e um dia ela estava lá passando. Ai, quanta camisa! Aí ela lembrou, ela falou, nossa, um dia eu falei que eu queria tanto um marido para eu passar as camisas dele. Amém, Senhor, eu tô aqui passando as camisas do meu marido. Obrigada, né? A gente se esquece, é bem isso mesmo, né? A gente se esquece que a gente pediu lá atrás, e quando a gente consegue a bênção, a gente reclama. Eu quero uma casa, eu quero, né? Como você falou, filhos, aí vai ter o trabalho, vai ter toda... E a gente começa a reclamar daquilo que a gente pediu. Mas tudo isso faz parte do pacote. Todos nós todos nós somos humanos, falhos, limitados, e a gente vai crescendo até dentro das limitações que vão surgindo. E tá tudo bem, faz parte do nosso crescimento, o Senhor está trabalhando em nós e nós estamos aprendendo a ser gratas. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Liz, antes de eu ir para a última? Não. Então, eu acho que é isso mesmo, né, Carlinha? Nosso coração precisa ter o foco certo. Sim, sim. Liz, então, eu acredito que tem mulheres aqui que estão nos assistindo, que elas se consideram assim, acabaram vendo, nossa, eu reclamo demais, sou uma mulher rixosa, não tenho praticado esse espírito de gratidão na minha vida, eu só fico reclamando, só fico olhando os problemas em vez de ver e enxergar as coisas boas que Deus tem feito. Então, como que eu posso mudar isso na minha vida e trazer isso para minha casa de uma maneira prática, Liz? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, Carlinha, é esse reconhecimento. É aquilo que você falou na primeira live. A gente precisa primeiro aceitar e reconhecer que existe erro, que a gente é falha, que a gente tem várias áreas do nosso coração de ingratidão. Todas nós temos, isso veio junto com o pecado. Né? Assim, nós fomos concebidos em pecado. Assim, a primeira coisa é aceitar. Eu sou ingrata, tenho áreas que sou ingrata na minha vida e o que eu preciso mudar. Pedir clareza
para o Espírito Santo. Uhum. Clareza daquilo que eu tenho sido, porque diversas vezes na nossa ingratidão o que a gente pede é que Deus mude o outro, que Deus trate o meu filho, que Deus trate o meu marido, que Deus me mude de casa, que Deus me mude de trabalho, né, é sempre o outro. A gente nunca consegue ver que em nós existe essa ingratidão e a gente não consegue ver a bênção. Eu Uhum. posso até contar uma experiência minha, né? Sim. Eu, por um tempo, achava que tinha um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho. Nossa, é muito difícil trabalhar aqui, é isso, aqui, tal isso, tal aquilo, tal aquilo. E eu não conseguia enxergar que a insatisfação estava em mim. A insatisfação estava porque eu estava querendo outra coisa na minha vida. Eu queria mais tempo com a minha família. Eu queria mais tempo com o meu marido. Então, aquele trabalho passou a ser péssimo. E ele era maravilhoso. E não era péssimo. E a hora que você, de repente, muda e você sai, dá um passo para trás e você olha o todo, você enxerga que é você que está com o coração ingrato e você que precisa fazer uma mudança. Uau. É o seu olhar que precisa mudar, é o seu foco que precisa ser outro. E eu estou falando aqui de trabalho, mas em tudo, né? Às vezes parece que é uma coisa meio de mundo de Poliana, né? Quando a gente fala, ai, olha o ponto bom, olha o que é bom e seja grato por aquilo que é bom. E de fato, a gente precisa olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. E isso aí começa a mudança. Quando a gente começa a entender e enxergar o que Deus tem feito. É aquilo que a gente estava falando no deserto. O que o povo via? O que faltava, mas não via o que Deus continuava. É aí que vira a chave do contentamento. É aí que vira a chave da murmuração. E então tem uma moça que eu sigo e eu aprendi muito com ela. Porque para ela não importa se está chovendo, se está frio, se é inverno, se é verão. O que importa é que ela tem vida e que tem vida na casa dela. Então eu aprendi muito, porque eu tinha o costume de reclamar. Poxa, hoje vai chover. Ai, não gosto de chuva, molha a roupa. Ai, não dá para sair na hora do almoço. Ou, ai, que dificuldade descer o filho do carro na escola com chuva, guarda-chuva. Lá. Não, gente. A gente precisa aprender. É bênção de Deus. As estações foram feitas para que a gente possa ter comida, para que a gente possa ter alimento. A chuva foi feita para regar a planta e que vai trazer para a gente. O sol precisa vir. Os mares precisam dessas mudanças climáticas para que os animais tenham alimento e a gente possa ter o alimento. E a gente fica focado no nosso mundinho, no nosso umbigo. Né? Eu lembro que quando eu fiz aconselhamento, o primeiro livro que o pastor que estava fazendo o aconselhamento me mandou para ler foi O Segredo do Contentamento. Eu falei, nossa, isso é para mim? Eu não sou uma pessoa ingrata. Eu não preciso desse livro. E aí, conforme eu fui lendo, eu falei, acho que eu precisava. Aí o segundo livro, assim, vulnerabilidade total aqui. O segundo livro, Ego Transformado. Eu falei, nossa, do Tim Keller. A pessoa não é grata e ainda tem um ego inflado, né? E é verdade. A gente precisa estar aberto para que o Espírito Santo transforme. E dói, Carlinha. Dói a gente enxergar o pecado que habita em nós. É dolorido. Às vezes a gente precisa dar passo para trás. Às vezes a gente vai precisar entrar num casulo nosso com Deus para que Ele trate aquelas coisas mais profundas do nosso coração, para então a gente voltar ao convívio de pessoas que estão ao nosso lado e que às vezes levavam a gente para essa murmuração, que levavam a gente para esse local de ingratidão. É preciso às vezes a gente deixar o Instagram de lado e olhar para aquilo que nós temos, porque a gente fica vivendo a vida do outro. E não a nossa. É preciso a gente entender que Deus tem propósito nas nossas vidas, onde Ele nos colocou, e que talvez Ele tenha feito a Lise para viver dentro de casa e a Carla para ser exposta. Sim. E é lindo isso. Porque esse é o nosso Deus que precisa da Lise em casa e da Carla exposta, que precisa de um pastor, de uma igreja de 100 mil membros e da igreja de 50 membros. Sim. Né? E a gente, e isso, essa transformação é o Espírito Santo que dá.
Uhum. Mas nós precisamos permitir que ele faça. Primeiro, Sim. reconhecer e deixar ele agir. Eu acho que essa é a principal dica, né, que a gente pode dar para quem está ouvindo e que está passando por esse processo em casa e que se reconheceu assim. Não é Uhum. fácil mudar, né? É Não. difícil porque é dolorido. É muito difícil você enxergar que é você o problema e não o outro que você estava apontando. Tem alguma coisa errada com o outro, comigo não. Exatamente. Seria muito mais fácil se o outro tivesse que mudar, né? Sim. Mas não é assim que Deus nos trata. Não. E eu anotei aqui, né, Liz, você falando, então você colocou assim, que a gente primeiro tem que, é como se fosse aprendermos a ser gratos, né, reconhecer aonde estão as nossas falhas, né, aonde nós estamos sendo ingratos mesmo, né, e aprender aí a olhar, porque às vezes você está tão acostumado, né, Liz, é só ver problema, né, é só ver problema, aí você fala, não, peraí, vou abrir os nossos olhos então, vou ver o que o senhor está fazendo de bom, né, na minha vida. Aí, então, eu acredito que isso é um exercício, é diário, é todo dia, Sim, talvez você vai ouvir diário. hoje, talvez você vai ouvir hoje e você não vai, ai, não tô conseguindo, não, é todo dia, é um pouquinho de cada vez, todo dia você vai tentando. Outra coisa que você falou, cuidado com as pessoas ao redor, e é verdade, né, Lise? As más conversações Sim, corrompem os bons costumes. Às vezes você tá perto de é isso. pessoas que são pessimistas, olha só, os espias foram lá e 10 conseguiram contaminar quase que todo o povo. Só 2 que falaram, não, nós vamos conseguir. Então, realmente, a gente tem, não que a gente tem que excluir as pessoas, mas nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente ouve, daquilo que a gente concorda quando alguém está falando, e trazer até para essa pessoa que está murmurando, trazer, não, minha irmã, ô, meu irmão, não é assim não, vamos olhar as coisas boas que Deus está fazendo, né, vamos ver o que Deus, né, fazer esse exercício também conosco. Outra coisa que você falou, cuidado com o que a gente vê, né, rede social, gente, é um perigo, né, se tem um lugar onde a gente pode se tornar super ingrato, é nas redes sociais, porque a gente acha que aquilo que a gente está passando ali na tela, que a gente está vendo, é uma vida real, e a gente sabe que, nossa, a porcentagem de realidade ali é mínima, né? A gente posta o que a gente quer, a gente posta o que a gente quer, a gente posta aquilo que a gente quer que as pessoas pensam da gente, vamos dizer assim, mas a podridão mesmo nossa, ninguém vai postar. A realidade ninguém quer mostrar o dia ruim. Não, a realidade mesmo do que a gente está vivendo, das lutas, das dificuldades, dos nossos erros, das nossas falhas, ninguém posta isso. Então você tá ali, ó, rolando a internet, vendo ali os posts de Instagram, Facebook, mais outras coisas, e você começa a falar, poxa vida, eu não viajei para esse lugar. Poxa vida, olha, eu não tenho essa roupa, eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse carro, eu não tenho esse marido, eu não tenho esses filhos, e aí você começa a ter essa comparação. E isso é muito perigoso. Então, achei interessante que você falou isso. Cuidado com o que a gente vê, com o que os seus olhos estão se alimentando. E, por último, você falou se render ao Espírito Santo, né? Eu acho que fecha aí, né, Liz? Quando a gente se rende e fala, Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor, fecha minha boca para eu não murmurar, que da minha boca saia palavras de bênção, eu me rendo, me ensina, Espírito Santo. Acho que esse é um exercício que todos nós podemos fazer e devemos fazer. E outra coisa, né, Lise, é a nossa casa. Eu acredito que quando a gente começa a ter esses posicionamentos de mudança, essas posturas de mudança, eu acredito que seu marido vai perceber, seus filhos vão perceber, vai falar, nossa, a mamãe não tá reclamando mais como antes. E aí você pode ir falando. E você pode ir falando, né? Filho, vamos olhar as coisas de outra maneira. Deus é bom. Aconteceu uma coisa, né? O marido chegou com uma notícia ruim, triste, não sei. Não, mas vamos olhar para o outro lado, vamos entender o que Deus quer nessa situação. Não vamos reclamar. Eu tive uma situação muito engraçada, sabe? Uma vez. A gente tava... deixou a nossa cachorrinha num daycare de cachorro, e naquela semana eu estava orando, era uma semana sobre gratidão, sabe? Porque a gente vai fazer aí os 52 dias e depois vai ter a manutenção daquela semana, né? Então,
Cada semana vai ser referente a um dia do qual a gente estava orando. Então, na minha semana, aquela semana era a semana da gratidão. E eu estava sempre assim, não, essa semana é semana de gratidão, não quero reclamar, não quero murmurar, nada disso e tal. E aí, a gente foi buscar a nossa cachorrinha nesse hotel, né, nesse daycare de cachorro. E aí, a gente estava indo, era um domingo à tarde, não estava fazendo nada, tava um céu muito bonito, no meio do caminho, assim, o Jeff, coitado, vou expor ele aqui, né, mas para um bom ensinamento, vamos dizer assim, né, ele começou a reclamar. Esquecemos a coleira da cachorra e começou a reclamar, falou, nossa, eu não acredito que eu vou ter que voltar, e não sei o que, e ficou reclamando, sabe, não acredito que eu vou ter que voltar, nossa, já tava quase chegando, agora a gente vai ter que voltar, e ele reclamando, aí eu peguei e falei assim, Jeff, você tem alguma coisa para fazer agora à tarde? Aí ele, não. Eu falei assim, olha esse céu, olha que lindo que tá. Ele falou assim, você já pensou que talvez Deus possa estar nos livrando de um acidente ali na frente? Então a gente vai ter que voltar para buscar a coleira? E tá tudo bem. Nós estamos. E mesmo se a gente tivesse com pressa, alguma coisa, tá tudo bem. Vamos lá, a gente volta, busca, vamos conversar. E ele falou, verdade. Então, às vezes, a gente é tão rápido, rápido para reclamar, rápido para murmurar, esquece. Talvez possa ser que o Senhor está nos livrando de alguma coisa, talvez não, a gente está vendo ali o pecado do nosso coração mesmo, mas aí vamos mudar, né? Na hora eu falei, não vamos reclamar não, falei, não vamos murmurar não, vamos agradecer, vamos curtir a paisagem, falei, nós estamos dirigindo e aqui é bonito quando você dirige, as estradas, você vai vendo o pôr do sol, então falei, vamos aproveitar, vamos ver a estrada, então eu acredito que é isso e terminamos o dia bem, né? Então isso é um exercício, a gente vai, opa, vou fechar minha boca. E como eu estava naquela semana da gratidão, deu certo, né? Eu falei, não, peraí, vamos trabalhar isso, né? E é isso, minha amiga, você quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente ir para a oração? Não, eu acho que é isso. Eu acho que todo processo de mudança é dolorido e precisa de entrega e obediência. E quando a gente faz isso, fica mais fácil. Então, tudo que a gente passa na vida, se a gente entrega, descansa e obedece, fica mais leve e a gente consegue murmurar menos. Uhum, é isso. Então, minha amiga, você pode orar aqui pelas mulheres que estão nos assistindo, por esse tema, para que a gratidão, né, venha ser algo praticável nos nossos corações, nas nossas vidas, e que a gente venha aprender mais e mais aí com o Senhor e com a palavra dele. Então, ora aí e nos abençoa, Lise. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigada, Pai. Obrigada porque da tua santidade, diante do teu poder, diante da tua grandeza, o Senhor olha para nós. O Senhor nos escolheu. O Senhor mandou seu filho para que a gente pudesse voltar a ter relação contigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concede tantas e tantas bênçãos durante o dia e a gente nem consegue ver. É verdade, Nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós não conseguimos reconhecer a Ti em todos os momentos. A gente se acha autossuficiente diante de tantas coisas. A gente reclama das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, som dos nossos corações, para que a gente possa ver tudo aquilo que nós temos colocado no teu lugar, no nosso coração, e que traz essa insatisfação, ó Pai, que só a tua presença é capaz de preencher o vazio que nós temos. Sim, que a gente possa reconhecer isso verdadeiramente em Ti, ó Pai, que o Senhor nos derrame gratidão, enche os nossos corações da tua graça, da tua paz, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite recomeçar. Amém. O Senhor nos chama, Pai, para voltar aos teus pés. O Senhor pega, Senhor, as nossas vidas quebradas e nos refaz, ó Pai, em vasos melhores, maiores. E que seja tudo isso, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Que a gente consiga, ó Pai, reconhecer a tua bondade, a tua graça, o teu agir, ó Pai. Amém. Eu clamo a Ti por cada mulher, ó Pai, que está ouvindo, cada pessoa que está ouvindo, Senhor,
essa mensagem que a gente conversou, essa conversa que a gente teve agora, Pai. Amém. Para que alcance os corações que precisam de transformação. E transformação não pelo que nós falamos, mas pelo que o Senhor é capaz de fazer, pelo que a tua palavra diz que o Senhor é, Pai. Amém. Que nós possamos ser fortes em qualquer situação, porque temos a Ti. É verdade. Não importa, Pai, se a gente estará em abundância ou em escassez. O Senhor é suficiente. Amém. Muito é obrigada. verdade. Obrigada pela vida da Carla. Obrigada pelo que o Senhor tenha sustentado. Obrigada pela sua família. Obrigada pelo que o Senhor tem feito. Muito, muito Amém. obrigada, Pai. Obrigada. Dirige-nos agora em paz, ó Pai, que nós possamos ter um final de semana na tua presença. Amém, em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Amém, Liz. Obrigada, viu? Por essa E obrigada a você, que privilégio. Um privilégio é meu, imagina. Obrigada por essa colaboração tão rica que você trouxe aqui pra gente hoje. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, os projetos, os planos do Senhor no seu coração. Amém? Eu te amo, Amém. minha amiga. Amém. E que você tenha um final de dia abençoado, que nós já estamos aqui no final da tarde. Ela vai entrar no programa agora, já, o do Mães da Aliança. E para você que está nos assistindo aqui, curta, comente, compartilhe esse vídeo, envie para uma amiga que você acha que precisa ouvir sobre gratidão, ou que falou o seu coração, fala, olha, vamos crescer juntos na gratidão, no contentamento do Senhor, e que você permaneça aí nessa jornada, e amanhã a gente se vê para o nosso dia 33 amanhã, da nossa jornada de 52 dias. Que Deus te abençoe, minha irmã, e fica na paz.